Fala, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, né? Estamos aí em mais um vídeo do canal História do Esporte, onde eu trago conteúdos para vocês e hoje eu vou trazer os confrontos de hoje da Champions League entre Porto e Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, né? Onde tivemos o Manchester City versus Borussia Dortmund, onde o Manchester City venceu por 2-1, né? Onde, na minha opinião, o Manchester jogou um pouquinho melhor, mas o Borussia também deixou um pouquinho a desejar, poderia ter jogado melhor, dado um pouco mais de trabalho, mas como ele fez um gol fora de casa, né? Fazendo um online, ele consegue se classificar no Signal Iduna Park. Por outro lado, tivemos um Real Madrid-Liverpool, onde o Real Madrid fez 3 gols, com o Vini fazendo 2, jogando muita bola, né? Era um jogo que ele precisava, né? Na minha opinião, ele precisava de um jogo grande assim, fez 2 gols, foi o melhor do jogo. Parabéns para ele, precisava, né, pelas críticas que ele vem recebendo na Espanha. Então, hoje eu vim trazer os jogos de hoje, quarta-feira, entre Porto e Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que na verdade é Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Vamos lá? Vamos comigo. Então, gente, eu vim trazer sobre o primeiro Porto e Chelsea. O Porto, ele tem 26 participações e 2 títulos, né? O último deles em 2003, 2004, que tinha o Deco, brasileiro naturalizado português, e tinha o Carlos Alberto, que foi revelado pelo Fluminense, né? Que naquela Champions League jogou muita bola, para quem se lembra, né? Fez até gol, se eu não me engano, fez gol na final contra o Mônaco, que foi um jogo que ninguém esperava, né? Numa final, né? Todo mundo dava os favoritos e no fim chegou Porto e Mônaco na final. E assim o Porto se consagrou campeão naquela edição. Temos o Chelsea, que tem 14 participações, teve um título, né? Desde a chegada do Ivan Abramovich, o Chelsea vinha buscando esse título, vem até hoje, né? Mas só conseguiu um, que tinha aquele time com os pilares que era o Peter Cech, John Terry, Lampard e o Drogba, né? Que eram os pilares daquele time, que começou desde, né, da chegada do Ivan Abramovich até a conquista do título. Depois eles foram se desfazendo, foi saindo aos poucos. Primeiro saiu o Drogba, depois saiu o Peter Cech, depois saiu o John Terry. Na verdade saiu o John Terry primeiro, depois o Peter Cech e por último o Lampard, que até chegou a jogar no City. Depois foi jogar nos Estados Unidos e de lá parou, virou técnico. Era até pouco tempo técnico do Chelsea. E agora foi mandado embora e agora o Tuchel, né, que comandava o Paris Saint-Germain na temporada passada. E nisso, o Chelsea conquistou a Champions daquela temporada de 2012. Eu só não lembro o treinador da época, né? Eu lembro que era um italiano, mas eu não lembro o nome dele, né? E venceu o Bayern de Munique lá no campo do Bayern de Munique, que afinal foi na Alemanha, né? E eu vou trazer agora as curiosidades desses jogos. Desses jogos não, curiosidades do Porto e curiosidades do Chelsea. Bora? Vem comigo. O Porto, a última vez que ele eliminou um time inglês foi em 2003, 2004, no ano do título, que ele acabou sendo campeão, né? Acabou eliminando o Manchester United lá em Old Trafford com um golaço do Deco, se eu não me engano. Pegou de fora da área. Naquela época já tinha o Cristiano Ronaldo, que estava começando a jogar bola, né? Já estavam botando aquela fé nele que iria ser um grande jogador. Estava sendo bem lapidado pelo Sir Ericsson, né? E ali já ia ser o que ele é hoje, né? O monstro que ele é hoje, ao lado do Messi. Mas, naquela partida típica, né? O Porto acabou vencendo, acabou passando e se consagrou campeão. E lá acabou surgindo o Mourinho, né? Que acabou sendo revelado para a Europa, revelado para o mundo como o grande treinador que é hoje. E hoje ele comanda o Tottenham. Eu falo Tottenham, mas os narradores falam Tottenham. Eu não sei qual é a pronúncia certa. Então eu falo Tottenham, né? Eu não sei qual é a pronúncia certa, mas para mim fica Tottenham. Então, essa é a curiosidade que eu tenho sobre o Porto, né? Que a última vez que passou pelo Manchester United e se consagrou campeão. O Chelsea, por um lado, nunca perdeu para um time português. Toda vez que enfrenta um time português, passa,
né? Seja ele em determinada fase, né? Oitavas, quartas, semi e até mesmo, né? Até chegar à final, ele sempre elimina um português. Não tem português não tem vez com o Chelsea, sempre vence. Tem um português na frente, pode ser qual português for, ele vai vencer, ele não perde. São 10 vitórias. Desculpa, gente. São 10 vitórias, um empate e 2 derrotas apenas para o time português. Então, a chance de passar pelo Porto nessas quartas de finais, na teoria, é maior. Mas o futebol não é feito de teorias e sim prática, né? A gente sabe que o futebol pode ser vencido por um time pequeno, por um time mais fraco. Não é igual o basquete, né? Que geralmente o mais forte sempre vence, né? Mas no futebol não é 99% de chance de um time muito mais forte vencer, né? Então veremos hoje quem vai passar entre Porto. Hoje não, porque hoje é o primeiro jogo, né? Mas vamos ver quem vai fazer uma boa primeira partida, né? Lá no Estádio do Dragão, se é o Porto ou se é o Chelsea. Então agora a gente vai para o jogo que já foi ano passado, já foi uma final, né? E se você tem expectativa aí, deixa nos comentários aí o que você acha do jogo de hoje, de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Lewandowski não vai jogar, né? É um desfalque. O Gnabry também não vai jogar, né? O Lewandowski vai ter que fazer né? Tá afastado aí por causa do joelho aí, tem um estiramento no ligamento, né? Então ele não vai poder jogar. Acho que, se não me engano, não vai jogar as 2 partidas até. É um desfalque e ao mesmo tempo um reforço para o Paris Saint-Germain, né? Lewandowski não jogando, o melhor do mundo, né? Jogou demais ano passado, né? Vamos ver. Então o Bayern de Munique tem 19 participações de Champions, 19 participações e 6 títulos. O último deles na temporada passada, que foi uma temporada típica, né? Que é onde foi feito jogos únicos, né? Das quartas de finais em diante por causa da pandemia, né? Foi em Portugal, fizeram tipo de uma bolha lá, onde os jogadores só podiam se concentrar ali dentro, não poderiam fazer mais nada devido ao vírus do Covid-19. E foi jogo, né? Um jogo só. E o Bayern de Munique acabou se consagrando campeão da temporada passada, né? Na verdade, na temporada passada ganhou tudo, né? Ganhou o Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Champions League, Supercopa da Alemanha, Supercopa da UEFA e ganhou o Mundial, né? Então, foi o segundo time na história, né, lá da Europa a vencer o sexteto. O primeiro foi o Barcelona e o segundo agora foi o Bayern de Munique vencendo. Em contrário, o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem 8 participações de Champions League, né? A melhor participação, aonde chegou mais longe, foi o ano passado, como eu disse, contra o Bayern de Munique, perdeu o jogo, que na minha opinião o que pesou mesmo foi a camisa, né? Apesar do Bayern de Munique ter jogado pouca coisa melhor, na minha opinião, né? O Paris Saint-Germain também deu um trabalho ali, mas eu acho que faltou aquele algo a mais pro Paris Saint-Germain. Eu acho que faltou um pouco a mais ali pro Mbappé e pro Neymar dar aquele destaque, porque eu acho que pra mim o Neymar ainda tem chance de ser o melhor do mundo, tem condições, pode ser o melhor do mundo, né? Mas aí, né, vai depender dele, a gente deixa para um outro assunto aí pra gente conversar. Mas enfim, o Paris Saint-Germain tem 8 participações, a melhor participação, a melhor colocação foi o ano passado, foi o vice-campeonato, perdendo pro Bayern de Munique, né? E acabou conquistando o vice-campeonato, né? Onde o Neymar almeja de novo ganhar uma Champions League, mas agora como protagonista, né? Que a primeira vez que ele ganhou era ele, Suárez e o Messi, o trio MSN, só que era o Messi, né? Infelizmente não, mas era o Messi que mandava no time e manda até hoje no Barcelona, né? Não tem como, mas também por tudo que ele fez até hoje é merecedor disso. E o Neymar, vamos ver, né? Hoje ele joga, esperamos que ele não tome o cartão amarelo para poder jogar o segundo jogo, né? Corre esse risco. Vamos torcer que ele esteja com a cabeça fria, com a cabeça tranquila, para poder fazer o que todo mundo espera dele, né? Não sou fã do Neymar, é só um comentário, tá, gente? Não sou fã do Neymar nem nada, não sou Neymazete, nada, mas eu torço pro melhor, né? Eu espero que um dia ele consiga realmente chegar a esse topo, pelo menos uma vez conseguir ser o melhor, porque o Brasil precisa de novo de um jogador melhor do mundo, né? O último foi o Kaká, então a gente precisa. Agora vamos para a curiosidade deles, curiosidade do Bayern e curiosidade do
Paris Saint-Germain, né? Vamos lá, bora. Antes disso, de falar as curiosidades do que aconteceu entre eles, os jogos confronto entre Bayern e Paris Saint-Germain, por incrível que pareça, o Paris Saint-Germain leva vantagem, né? Foram jogos, o Bayern de Munique tem 4 vitórias, 5 derrotas, fez 12 gols e sofreu 12. O Paris Saint-Germain tem 5 vitórias e 4 derrotas, né? Eles nunca empataram, né? O Paris Saint-Germain, por incrível que pareça, ganhou, mas o único jogo importante que perdeu foi o do ano passado, né? Que perdeu a final e o Bayern de Munique se consagrou campeão. Então essa foi a derrota, mas enfim, a derrota que mais significou. Porque para parar para pensar, tem mais vitórias, mas o jogo mais importante que tinha que vencer acabou perdendo e perdendo o título da Champions na temporada passada. Agora, como eu disse, vamos para a curiosidade. Vamos lá. Curiosidade entre os dois é o quê? O Bayern de Munique, em 1974, numa final de Champions League contra o Atlético de Madrid, teve que fazer 3 jogos, né? Os 2 jogos normais, né? Que naquela época era 2 jogos, e teve que fazer o jogo extra, né? Num campo isolado, que o Bayern de Munique acabou vencendo, né? E é o único clube da Europa que teve que fazer esse jogo aí extra aí na história da Champions, né? Foi o Bayern de Munique. Por contrapartida, o Paris Saint-Germain é o único clube francês a chegar a 6 quartas de finais seguidas, né? Foram 6 quartas de finais seguidas que ele chegou. É o único time francês que consegue essa façanha. Nem o Olympique de Lyon, que foi campeão da Champions 93, 94 em cima do Milan, daquele maravilhoso Milan que tinha naquela época, que era favorito, né? E o Olympique de Marseille acabou vencendo desculpa, gente, um bichinho voando aqui. Que acabou vencendo aquela Champions League, né? Acabou se consagrando campeão. E por outra partida também teve o Olympique de Lyon, do Juninho Pernambucano também, que acabou, né, ganhando 8, mas também nunca conseguiu essa façanha, e o Paris Saint-Germain conseguiu. Então, gente, esses são os confrontos históricos, né, que eu contei para vocês, de Porto e Chelsea, e de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Como eu sempre falo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, né? Hoje gravei num lugar diferente da minha casa, né? Gravei aqui da sala. E espero que vocês estejam gostando, né? Se inscrevam no canal, né? Que vai ter muito conteúdo aí para vocês nesse canal aí. Espero trazer bastante coisa legal. Tenho o prazer de fazer isso, né? E também tenho um propósito muito maior para esse canal aqui. Então, vou deixar o último vídeo aqui, contando da história dos esportes radicais e aquela velho bordão. Se cuidem, cuidem da família de vocês, fiquem com Deus, até a próxima, fui!